Boa noite, povo de Deus. Que a paz, o Senhor, esteja no teu coração. Amém? Oh, que maravilha, né? Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Hoje está calor, né? Aí o pessoal fala, não vou na igreja porque está calor. Muito calor, eu não consigo ficar na igreja. Muita chuva é muita chuva. Muito frio é muito frio. Muito calor é muito calor. Atos capítulo 3. Diz assim, ó. E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando então receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Olha só, né? Que maravilha, né? A gente vê duas situações, duas atitudes. A atitude de Pedro e João, ao ter fé, ao sentir de Deus que aquele homem precisava de uma cura, de uma libertação, e aquele homem que nunca tinha andado, Rose. Ele não sabia o que era saltar e andar. A vida dele era na mendigância, ficar ali mendigando, esperando alguma coisa acontecer. Mas eu vejo que quando Pedro e João liberam uma palavra e pega na mão dele e dá uma atitude de puxar ele toma posse da bênção. É assim quando a palavra do Senhor sai daqui desse altar. Quando a palavra sai, ela está tentando tirar a gente daquela visão, né? Talvez uma visão que nós só enxergamos coisas ruins, que as coisas não vão acontecer, e a palavra, quando ela vem, a gente tem que tomar posse, falar assim, no nome de Jesus eu recebo isso. Eu creio que aquele homem falou, não, eu nunca andei, mas eu vou tentar levantar. E ele, quando ele coloca a força nos seus pés, a palavra traz vitória. Então, que nesta noite, quando alguma palavra, um cântico, uma oração sair desse altar, toma posse e fala assim, eu recebo isso na minha vida. Diga aleluia, diga glória a Deus. Fala assim, eu creio, eu recebo na minha casa, na minha vida, na minha família. E pode ter certeza que há poder, né? Quando nós ligamos palavras de bênção sobre a nossa vida. Aleluia! Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esta noite, que possamos ter atitude desse paralítico, que possamos ter atitude também de Pedro e João, de liberar a palavra, de sentir o mover profético, que quando você estiver aqui, em determinado louvor, em determinado momento da palavra, da oração, se você sentir algo de profetizar em teu favor, em favor do teu trabalho, em favor da tua casa, profetize, declare a bênção do Senhor. E quando você receber também uma palavra, que você também tenha a mesma atitude que aquele paralítico teve, de acreditar, de saltar, de ousar acreditar que o Senhor poderia mudar a sorte daquele homem. E que nesta noite a nossa atitude seja como foi a deles, de entrar adorando a Deus, glorificando ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor acima de todas as coisas, que em cada casa, em cada lar, em cada vida, Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelas tuas mãos, obrigado pelas tuas vitórias, obrigado por cada vida, obrigado por aqueles que ainda estão se dirigindo para a tua casa. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor traga a bênção e a vitória, que o Senhor fale conosco. Usa esse altar para trazer, Deus, a tua palavra. Usa esse altar, Senhor, para, Deus, limpar e transformar a nossa história e a nossa vida.
Te agradecemos, exaltamos o teu nome, entregamos esse culto na tua presença e te agradecemos. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Diga aleluia, diga glória, diga louvado seja exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Libera uma palavra então de vitória para quem está próximo de você. Fala assim: olha, não sei o que eu vou dar de ideia para vocês. Olha, sua casa está sendo abençoada agora. Eu vejo algo novo vindo na tua vida. É ou não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paz, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Deus é muito bom, né, igreja? Só de podermos estar mais um culto na presença dEle. É agradecer, agradecer e agradecer. Porque é só Ele, né? Nós estávamos conversando ali e eu ouvi o pastor Alexandre e a pastora Rosana, né? A Rosana, né? A gente conhece acho que quase uns 30 anos aí. Então, eu nem consigo mais chamar ela de pastora. Mas o respeito é o mesmo. Amém? Que a gente tem que respeitar acima de tudo. Agora o pastor Orlando, eu já não consigo chamar de Orlando. É pastor Orlando. Né? Ele é mais velho. Glória a Deus. E o pastor que é mais novo, também não consigo chamar ele de você e nem de pastor, é o Senhor, né? E Deus é bom. E Ele se agrada da gente ter essa comunhão, né? Glória a Deus. E vamos louvar a Deus, entregar o nosso melhor para Ele, o nosso louvor para Ele. Amém? Glória a Deus.
Deus. Aleluia. E eu amo estar em tua casa, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim. Dias em outro lugar, Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha, o céu. E hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho. E hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha, o seu ninho. E hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha, o seu ninho. E hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E vamos clamar ao Senhor, né? Aclamar ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nosso Jesus, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Jesus. Ele é nosso Salvador, amém? Glória a Deus. E vamos aclamar Ele, Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
mim. Aleluia, glória a Deus, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, Louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te Amarei. incomparáveis são Tuas começa, aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Recebe, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. É para ti, Senhor. É para ti, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pegue na mão de quem está próximo de você aí. Tem alguém aí que está próximo de você, que talvez chegou aqui passando por uma luta, por uma prova, ou às vezes foi um dia apenas cansativo. Que através da oração possamos renovar agora dentro de nós a presença de Deus, porque no mundo a gente é sobrecarregado, a gente passa por momentos difíceis. E que você ore por essa pessoa, para que Deus fortaleça ele nesta noite. Senhor Deus e Pai, oramos um pelos outros agora, Senhor. Que todo mal, todo cansaço, toda palavra, tudo aquilo que ele tem passado, Senhor, um choro, uma lágrima, uma dor,
Senhor, um momento difícil, um momento de luta, um momento de prova, mas hoje é noite de recarregarmos a nossa bateria, é noite de recebermos o Espírito Santo de Deus sobre nós, e eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre áreas da tua casa, eu declaro para que Deus te abençoe. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, vai tocando agora, Deus, em cada vida, vai tocando agora, Deus, em cada coração, vai tocando agora, Senhor, neste irmão, vai tocando nesta irmã, vai tocando nesse jovem, vai tocando aqui, Senhor, em casais, vai tocando aqui em famílias, vai tocando, Senhor, em cada lar, vai tocando, Deus, em cada situação, Senhor. Talvez seja uma situação difícil, talvez seja uma situação, Senhor, complicado, mas nós já estamos colocando na tua presença, aleluia. Oh Senhor, vai tocando agora em cada vida, vai tocando em cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Canta assim comigo: te louvarei, não importam as circunstâncias, diga, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés. Diga isso pro Senhor nesta noite. Pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim. Às vezes você hoje não tem nada a oferecer, mas diga: quero te ofertar, mesmo sabendo, Senhor, mas ainda é pouco eu sei. Quando eu olho para trás, se comparado ao que ganhei. Por isso nesta noite, Senhor, eu declaro: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Então declare e realize o teu melhor louvor nessa noite. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, adore e glorifique. Receba o toque do Espírito Santo nesta noite. Não importam as... Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui abatido, mas deixa o Senhor te renovar nessa noite. Aleluia! Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Bata a palma e glorifica. Bata a palma e diga aleluia. Enche esse lugar de louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom, né? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Não é, Celeste? 1 Samuel,
Estamos na campanha de 3 quintas-feiras aí, falando sobre as 5 pedras que Davi tirou antes de enfrentar o maior desafio da sua vida. E não era somente dele, né? Às vezes não poderia nem ter sido problema dele. Ele poderia ter passado por aquele lugar, falou, não, já estou com a unção, se vire o pessoal aí. Mas ele chamou para si a responsabilidade. Ele entendeu que ele poderia fazer algo diferente, alguma coisa pelo seu povo, pelos seus irmãos, pela sua família, e principalmente sabendo que Deus o havia abençoado. E também sabendo que ele tinha alguma habilidade, e uma habilidade muito importante, né? Que naquela época tinha aqueles que tinham uma boa pontaria, e Davi tinha uma boa pontaria. E Davi viu uma possibilidade. É importante nós enxergarmos possibilidades, às vezes, onde não existe possibilidade. Mas tem uma chance. Mas pode acontecer. Deus pode mudar. Deus pode, Deus é poderoso. Deus pode reverter. Nós precisamos ter essa visão. Davi teve essa visão diante de um problema grande. E um problema que estava durando há 40 dias já. Aquele homem vinha, gritava, tem homem aí? Afrontava, amaldiçoava. Quantas das vezes somos amaldiçoados, às vezes? Quantas das vezes o inimigo se posiciona, coloca pessoas no nosso caminho para dizer coisas ruins ao nosso respeito, ao teu respeito, ao respeito da tua casa, da tua família. E a gente se sente assim, menosprezado. A gente fala, puxa vida. E aí Davi toma autoridade, né? Autoridade, e ele pega 5 pedras e coloca ali. Ele poderia ter colocado umas 10 pedras, não? Vai que eu fale na primeira, eu tenho pelo menos umas 9 ainda para tirar, mas ele separa 5 boas pedras. E aí a gente usou aqui, a gente poderia usar várias atitudes, vários temas em 5 situações, né? E eu separei 5 aqui. Já preguei sobre que Davi confiou no Senhor, que nós precisamos sempre estar confiando no Senhor. Davi confiou. Porque quando o gigante fala assim, olha, você vai vir contra mim com paus e pedras, aí Davi responde, eu vou em nome do Senhor. Amém? Ele não falou, estou indo com 5 pedras, ele falou, estou indo no nome do Senhor. Porque ele sabia da habilidade, da atitude que ele tinha, mas ele sabia que tinha algo diferente na vida dele, que era a unção de Deus. E nós precisamos entender que há algo diferente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Temos a mente de Cristo. E por isso precisamos profetizar e acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Por isso ele confiava no Senhor. Ele falou, Deus vai me dar a vitória. Deus é comigo. Então ele confiava no Senhor. Segunda coisa, Saul então pega e fala assim, Davi, então, estou vendo que você não tem nenhum tipo de arma aí, para não ficar chato. Saul fala, pega a minha roupa, pega a minha armadura. E aí Davi tenta colocar, daí Davi falou, não, isso aqui não vai dar certo. É, não é? Você já fez alguma coisa que você colocou, usou uma roupa maior, você emprestou lá uma roupa de alguém, você falou, nossa, mas essa roupa está esquisita em mim, né? Porque não foi projetada para você. Você vai lá para alugar um terno, por exemplo, né? Daí você coloca um terno e fala, não, isso aqui não dá certo. Aí a pessoa, não, tem que ajustar em você ainda. Mas às vezes a gente coloca fé nas pessoas, né? Não. Se nada der certo, o meu gerente vai resolver. Se nada der certo, o meu tio vai me salvar. Se nada der certo, eu vou correr atrás de fulano. Daí você vai lá, nada dá certo dessas pessoas que você achou que elas poderiam ser a resposta. E aí você fala, meu Deus, que situação. Confiei tanto naquela pessoa e no fim aquela pessoa me decepcionou. Tá? Porque você confiou na arma daquela pessoa. E não é assim que Deus faz? A pessoa fala, vou te pagar sexta-feira. Aí você já fez aquele plano, você fala, não, sexta-feira está garantido, aquela pessoa vai estar aqui. Aí aquela pessoa some, não é? Aí a pessoa fala, puxa, tem 4 sexta-feira, não é? E aí você fala, meu Deus, eu confiei que aquela pessoa já estava certo. Aí você fica brabo. E aí Deus permite tudo isso para mostrar que Ele está contigo. Daí você fala, meu Deus, olha só. Eu confiei naquela pessoa, mas se não fosse o Senhor, não é? Aí os melhores milagres acontecem quando a gente fala, Senhor, não tenho mais alternativa, é o Senhor.
Aí você entra no quarto, você vai lá dirigindo, falando, Senhor, eu lancei toda a minha força, todo o meu desejo, todo o meu sonho, mas agora estou sozinho. E aí o Senhor abre portas. Amém? Então não ande com as armas das outras pessoas. Confie sempre no Senhor. As armas, a roupa das outras pessoas não serve em você. Tá bom? E pior ainda, né? Não sei se foi aqui, não sei se a pastora falou aqui. Alguém falou aqui, né? De roupas usadas. Não sei se eu ouvi alguém falando, alguma coisa eu ouvi. Foi você, pastora? Das roupas usadas que a gente pega, às vezes, da outra pessoa, e a gente traz, às vezes, dependendo da pessoa, você traz tudo aquilo que a pessoa estava passando, ou sentindo, ou sofrendo, vem para a nossa vida também, dependendo da pessoa, né? A pessoa é uma energia tão negativa que vem junto com a roupa. Cuidado, hein? Vai lá. E tem gente que briga por causa, né? Vai lá nos brechó, é mais barato. Não estou dizendo que você não pode comprar, pode ir lá, compra, lava direitinho, né? Mas, né? A Márcia escutou a sua pregação, já ligou para a mãe dela, falando, mãe, você tem brechó aí, ó, tá trazendo coisa para sua casa, né? Aí, a mãe da Márcia, minha sogra, falou assim, não, aqui é tudo ungido. Rebateu o negócio, falou, não, aqui é tudo ungido. Cuidado aí. Porque às vezes a gente traz aquela situação ruim para a nossa vida, tá? Às vezes um presente que vem, então não ande com as armas das outras pessoas. Terceira pedra que eu preguei semana passada. Toda vez que você derrubar um gigante, corte a cabeça, para que realmente ele seja destruído. Porque às vezes a gente vence uma batalha, a gente passa aquela situação, mas a gente sempre volta para trás e olha assim e fala, puxa vida, estou com saudade daquele gigante Golias. Já imaginou? Davi, tem muita gente que prega falando que Davi lançou a pedra, o gigante Golias caiu, e a vitória do Senhor vem. Não, a Bíblia fala que ele corre, o gigante ainda estava ali. O gigante só estava tonto, só estava lá caído. Quem já levou pedrada sabe o que é o negócio, né? Gente, eu já levei uma pedrada na brincadeira, que você fica um pouco assim, você gira assim, você fica um tempo pensando na onde que você está, quem deu aquela pedrada. Aí Davi vai e pega a espada do gigante e ó, corta a cabeça do gigante. Então, a cabeça do gigante simboliza um pecado, alguma coisa que a gente quer tirar da nossa vida, algo, uma pessoa que Deus está tirando da nossa vida. Deixa Deus levar. Não fique vivendo do passado. Se tirou um amigo, se um amigo falou, não vou ser mais seu amigo e foi embora, é Deus cortando isso da tua vida. E ouvimos domingo aqui, olha só como Deus fala, né? Domingo, o pastor Nilson pregou falando sobre a poda. Às vezes vem algumas podas na nossa vida. Fala, olha Deus, parece que Deus vai usando, né? Deus vai falando, Deus vai tratando com a gente. E hoje eu vou terminar aqui pregando sobre duas pedras, duas últimas pedras, que é valorize a sua vitória. Fala para quem está ao seu lado, valorize a sua vitória. Não é? E última coisa, eu tenho promessa, porque Davi foi do deserto para o palácio. É sempre assim. É de um momento difícil que a gente está passando, é que Deus vai nos exaltar. É de lá, dos 7 mergulhos, que Deus vai tirar a lepra. É de lá da escravidão que Deus vai tirar a gente do Egito e vai levar para a terra que emana leite e mel. Mas o processo é difícil. E Davi teve que passar pelo processo. E talvez você está passando pelo processo. É dessa situação ruim que você vai alcançar a tua promessa. Aleluia! É do esquecido que estava lá enquanto Samuel chega na casa de Davi. Todo mundo estava reunido lá e Davi estava lá cuidando das ovelhas. Mas Deus não esqueceu de Davi. Deus também não vai esquecer de você. Glória a Deus. Fala assim, Deus não está esquecendo e não vai esquecer de mim. Glória a Deus. Vamos ler então. 1 Samuel 22, versículo 1, diz assim, ó. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviu seus irmãos, e ouviram-nos seus irmãos a toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez o quê? Chefe deles. E era com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa,
dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixar estar aqui meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. Glória a Deus. Olha só o caráter de Davi, preocupado com pai e mãe, né? Vai lá, diz para o rei: guarda meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Glória a Deus. Olha só, essa palavra me chamou a atenção. Até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Diga assim: até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Glória a Deus, aleluia. Senhor, fala conosco nesta noite e que a Tua palavra esteja agora no controle, Senhor. Que a Tua palavra, a Tua direção, Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite no nome de Jesus. Amém e amém. Confia no Senhor, não use as armas das outras pessoas, ou roupa de outras pessoas, ou a glória das outras pessoas. Não confie no homem. Corte a cabeça do gigante, valorize a tua vitória. Primeira palavra hoje, quarta pedra: valorize a tua vitória. O que é valorizar a vitória? Davi, se você ler lá, Davi, ele corta a cabeça do gigante, ele poderia pegar, chutar a cabeça do gigante e falar assim: vencemos. Davi pega a cabeça do gigante e mostra aqui: olha aqui, ao exército que queria sumir, a vocês que estavam com medo dele, está aqui, ó, é nossa vitória, Deus está conosco. E eu vejo que houve um grande alarido, uma grande festa no meio dos soldados. O pessoal celebrou, porque aquele gigante estava 40 dias humilhando, xingando, falando coisas, e Davi levanta a cabeça daquele gigante lá e diz aqui: aqui está a nossa vitória. Esse é aquele que estava falando contra o nosso Deus. E tem momentos que o Senhor vai te honrar, tem momentos que o Senhor vai nos colocar de pé, tem momentos que o Senhor vai nos exaltar, e é nesse momento que você tem que lembrar de quem te colocou lá no monte, de quem te colocou lá naquele emprego, de quem colocou você naquele lugar, de quem é aquela bênção que chegou nas tuas mãos, porque a gente valoriza muito a nossa dificuldade, o nosso deserto, o nosso erro, a nossa falha. A gente fica valorizando o problema, a gente fica murmurando, reclama de muita coisa. Mas quando o Senhor realiza, a gente não dá um testemunho, a gente não fala, a gente não conta. A gente fala assim: ah, tá bom, fiquei feliz, tudo legal, mas a gente nunca lembra. A gente esquece rápido das vitórias. E a Bíblia fala que Davi leva a cabeça, ele não enterra a cabeça, ele leva a cabeça para Jerusalém. Ele leva como troféu, para que todo momento em que ele olhe para aquele troféu, para aquela cabeça, ele lembre de onde estava aquele gigante e da maneira como Deus deu a vitória para ele. Em algumas passagens o Senhor fala assim: pega a tua maca e leva para a tua casa, para que aquele paralítico lembre de onde ele veio. E tem momentos que a gente tem que olhar para trás e falar: olha quanto eu já andei, olha quanto Deus já fez na minha vida, olha quanta coisa eu já passei, olha quanta coisa Deus já realizou na minha casa, na minha vida, no meu filho, no meu lar, no meu trabalho, na minha família, no meu filho. Olha quanta coisa Deus já realizou na minha vida. Por isso, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Aleluia! Olha a diferença. Porque quando a gente olha para as vitórias, a gente lembra da ação e da mão poderosa de Deus em nossa vida. Mas quando a gente olha só como inimigo é astuto, ele faz a gente só lembrar de derrota, de fracasso, de erro, de perda, de porta fechada. Está vendo? Ele fica 24 horas falando de coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Está vendo? Olha lá, falaram de você de novo. Está vendo como você é menosprezado? Olha, a sua família não gosta de você. Olha, aqui no emprego ninguém gosta de você. Olha as coisas que estão acontecendo na tua vida. Está vendo? Olha as coisas. Ó, você não está conseguindo comprar 1 quilo de carne. Mas você esquece de quantas vezes o Senhor nunca deixou faltar nada na tua mesa. Porque você está olhando para aquele momento ali, o inimigo falando: está vendo, Silmar? Ó, olha a vergonha que você está passando de comer um ovo. Olha a vergonha que você está passando de comprar agora um colchão mole. E aí as pessoas começam: olha só, Senhor, o que eu estou passando, porque estou com o carro do ano. E aí você nunca olha o coitadinho do irmão que está andando de ônibus lá, que não tem nada para ele. Ele não tem. Não é? Porque a gente está vendo aquele momento ruim que a gente está passando. E a gente começa a valorizar o momento ruim. E esquecemos de valorizar a vitória. Oxe, já imaginou o coração de Deus? Assim, a gente que é pai e mãe,
Você compra tudo para o filho. Aí você fala, e cadê aquele carrinho que eu comprei para você lá em 28 vezes? Ele fala assim, não quero não quero mais. Eu quero agora aquele outro, dos dinossauros. Eu nem sei qual que está na moda agora, eu não tenho criança pequena, né? Olha lá, você até sabe de saber. Eu quero aquele outro lá agora. Porque a gente sempre é insatisfeito com aquilo que temos. Não é? É aquela história que eu vi em São Paulo. Estava no trânsito. Que eu já contei aqui, o cara veio chupando uma melancia, colocou na lata do lixo, veio outro, procurou assim, pegou aquela melancia, chupou mais um pouquinho, colocou ali, veio o terceiro, chupou a melancia. Eu falei, gente do céu. E assim, às vezes, a gente vai desvalorizando aquilo que temos. Só começamos a murmurar das coisas que não temos. Porque aqui, que não... isso e aquilo. Começa a valorizar as coisas que Deus já te deu na tua vida. Começa a lembrar das coisas. Onde você estava, o que Deus fez. Aquele lugar, aquela hora, aquele dia que você estava desolado, que alguém bateu na porta da tua casa para trazer uma palavra. Aquele dia que você estava no culto, aí o pastor desceu e ele liberou uma palavra de vitória sobre a tua vida, dizendo que Deus estava com você, liberando uma palavra, Deus sabendo que só você sabia daquele momento, mas alguém veio usado, um instrumento vivo nas mãos do Senhor, e falou que aquilo que só você sabia, em particular. E aí você vai falar que Deus não existe? Você vai falar que Deus não estava no controle daquela situação? Então, meu querido, valorize a tua vitória. Fala para quem está ao seu lado, valorize a tua vitória. Valorize. Glória a Deus. E outra coisa, Davi nunca mais voltou para a casa dele, daí ele começou a morar no palácio. Por isso, queridos, quando nós valorizamos a nossa vitória, recebemos o milagre, aí vem a segunda coisa que eu aprendo. Toda vez que conquistamos alguma vitória, nós vamos gerar um desconforto no inferno. Toda vez que nós conquistamos alguma vitória, vamos gerar um desconforto no inferno. Isso aqui não foi frase que eu achei no Google, isso aqui foi coisa que Deus colocou no meu coração. Veio da minha cabeça, na verdade, veio do Espírito Santo de Deus para trazer para vocês. Eu fiquei olhando para isso que eu escrevi depois, eu falei assim, nossa, fui eu que escrevi isso aqui. Daí eu sei que não foi eu. Que na hora que eu estava escrevendo, o Senhor deu a graça e eu coloquei aqui. Toda vez que conquistamos alguma coisa, a gente acha... Por quê? Quando eu estava meditando isso aqui, eu ia escrever outra coisa. Sabe o que eu ia escrever? Sempre que a gente conquista alguma coisa, sempre a gente vai levantar alguém que é invejoso contra nós. Sempre vai ter alguém invejoso. Era isso que eu ia escrever. O Espírito Santo, não. Porque a inveja não vem de Deus. A inveja vem de alguém que está sendo dando lado para que o inimigo trabalhe na vida dela, no coração dela. Eu falei, verdade, Senhor. O homem é mau. Agora imagine um homem que não tem a presença do Senhor. Se nós temos a presença do Senhor, às vezes a gente é invejoso. Mas agora imagine, quando nós recebemos bombardeios que nós nem esperávamos, é porque o inimigo ele sabe que eu e você temos algo diferente. Ele enxerga, no mundo espiritual enxerga. Ontem a gente estava comentando, e um aluno estava comentando comigo, a gente estava falando com respeito a cachorro, que ele tinha duas cachorras. Aí uma cachorra estava muito doente, e ele ficou ali, sabia que a cachorra naquele dia estava convulsionando, né? Sinomose, estava convulsionando, ele falou, puxa, de hoje acho que não passa, né? E ele estava ali e falou, Deus, recolhe, né? Está sofrendo tanto, não quero que esse bichinho fique sofrendo. E aí a cachorra dá a última respirada e tinha um outro vira-latinha, uma cachorra também que estava ali. E ela em nenhum momento, enquanto que a cachorra estava no colo dele, convulsionando, a cachorra latiu. E nem era do feitio dessa cachorra latir para nada. Mas quando a cachorra dá um suspiro, a cachorra levanta e começa a latir para o nada, assim, latindo para o alto. Daí ele estava dizendo assim, olha, eu não acredito nisso, mas é meio estranho, né? E aí ele falou assim, a cachorra começou a latir como se aquela que morreu, alguém estivesse tirando, alguém estivesse ali presente, alguma coisa assim. Tem gente que fala assim, ele levou a cachorra para o céu. Não, os cachorros conseguem enxergar o lado espiritual.
Que aquele momento ali, um fôlego de vida parou de respirar. Um ser vivente que Deus criou parou de respirar. A cachorra que estava ali parada entendeu. Não é assim? E a gente vê, às vezes, o Peter, todo mundo passa, né? O irmão Peter. Né? Todo mundo passa, mas tem uns irmãos que ele não... né? Não estou dizendo que ele... Mas ele deve ter uma... Né? Vou pegar esse cara, vou pegar aquele ali, vou pegar aquele lá. E você já reparou que, às vezes, tem pessoas que entram na nossa casa, a rosa murcha, alguma coisa acontece... Chega, tem ambiente que você entra, que aquele ambiente está pesado, porque tem pessoas que carregam dentro de si algo ruim. E aí, o inimigo usa essas pessoas para afrontar a gente. Usa essas pessoas para lançar palavras contra nós. E Davi agora estava morando no palácio, Roseli, porque ele conquistou a vitória. E quando a gente conquista a vitória, as pessoas começam a falar mais a gente. Olha, tá vendo o Fernando? Quem era o Fernando agora, depois que casou com a Caíne? Não para de viajar, não é? E as pessoas começam a falar, tá vendo? O Fernando está até mais bonito. Olha o Fernando agora, você viu o carro do Fernando e começa o povo falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, não é assim? E vai falando, e daí o inimigo... E o Fernando agradecendo a Deus, louvando a Deus. Você sabia? Isso aqui é uma coisa verdadeira que eu vou falar agora. Você sabia que tem gente que não gosta de dar testemunho de medo de... Não é? Tem pessoas que não gostam de dar testemunho. Eu vou dar testemunho. E tem gente que fala, pastor, eu dei testemunho no domingo e aí na semana tudo revirou. Fala, meu Deus. Porque até às vezes dentro da igreja, e aqui a gente vê que Saul, quando começou a ver, que a turma começou a cantar, tinha um hino que eles cantavam, Saul derrotou tantos, mas Davi muito mais. Olha lá a turma, né? Davi é melhor do que o rei Saul, olha só. E começaram as músicas. Teve um dia que Saul pega uma espada e lança sobre Davi. E assim vem na nossa vida algumas espadas, algumas coisas. E eu vou dizer, por isso, queridos, que a gente tem que levar um óleo ungido para a nossa casa, ungir o nosso filho, ungir a nossa casa, ungir os nossos animaizinhos, ungir nossa cozinha, ungir nosso carro, ungir nossa vida, ungir quando vamos sair de casa, pedir a proteção do Senhor. Não fique sem a bênção de Deus na tua vida todos os dias, porque a gente não sabe o que o inimigo está tramando contra nós. Você acha que quando Golias foi derrotado, o inimigo falou, agora eu vou parar de atormentar Davi. Aí mais que o inimigo se levanta. E Saul, ele era uma pessoa que também foi ungida de Deus. Mas você vê que Saul agora se levanta contra o ungido de Deus. E quantos no meio da igreja são piores do que aqueles que estão lá no mundo. E quantas das vezes dentro da nossa casa são pessoas piores do que aqueles que estão lá, né? Que trabalham com você. Você fala, meu Deus, já sou tão bombardeado, mas dentro da minha casa parece que é um inferno. E é por isso que a gente tem que orar pela nossa casa, orar pela nossa vida, orar pelo nosso casamento, orar para que Deus proteja, para que Deus guarde, para que Deus esteja no controle. A gente não sabe quem está maquinando mal contra nós, você não sabe o que alguém está falando. E eu tenho assim que o inimigo começou a bombardear o coração de Saul. Não foi do dia para a noite, mas Saul começou, alguém chegava no ouvido de Saul e falava, está vendo como Davi está se aparecendo aí, Saul, cuidado aí, olha, presta bem atenção, Saul, fica esperto, Davi vai puxar. E alguém, porque sempre tem alguém que ele age, né? Ele age sempre do escuro. Não sei não, essa pastora Rosana, não é? Falando, né? Como é que é a palavra? Sorrateiramente. Você viu? Demorou um pouquinho, daí o pessoal falou, essa palavra nunca falou. Como é que é? Sorrateiramente. Por baixo dos panos. Não é assim? Aí você descobre. Estão falando de você, Reinaldo. Aí o Reinaldo falou, mas quem está falando? Não vou te contar. Aí o Reinaldo fica, mas quem é? Aí a pessoa vai e fala assim, vou contar para você. Aí o Reinaldo fica, mas não ia falar nada, Reinaldo, mas eu ouvi ali no ponto de ônibus. Puxa, daí o Reinaldo fica tão, puxa, mas a Miriam falou mal de mim. Não é? A Miriam, eu não é? Não estou sabendo. Você não fica assim chateado, você fala, meu Deus,
não é? Aí você fica assim, puxa, entristecido com aquilo ali, fala, puxa vida, que coisa ruim. Por isso, queridos, e às vezes é o inimigo que está usando isso aí. Ele está fermentando aquilo ali, fermentando para você ficar brigado, para a gente ter briga no meio da igreja, para a gente ter desavença, para ter desavença na tua casa, para você ficar chateado com o teu filho, para você brigar com o teu marido. E aí começa o quê? O inimigo ele não quer ver a tua vitória, mas o nome de Jesus, meu querido, a vitória já é tua. A bênção de Deus está sobre a tua vida, a graça do Senhor está sobre você, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você não pode permitir o inimigo fazer isso. Você tem que entender que não é somente aquela pessoa que está falando de você. É um lado espiritual, tentando atingir teu sonho, teu projeto, destruir a tua alegria. E aí a Bíblia fala que Davi tem que fugir daquele lugar. Olha só, Davi saiu da casa, do pasto, estava morando no palácio, Wi-Fi, computador, a melhor comida, e agora Davi está indo para a caverna de Adulão. Davi chega lá todo vergonha. Já imaginou? O cara que derrubou um grande guerreiro dos filisteus. Não é? Imagine Davi chegando com a mochilinha, né? É igual aqueles desenhinhos, né? Coloca um cabo de vassoura, coloca um saquinho de roupa. Aí Davi chegando lá, os invejosos falando, está vendo? Aquele ali disse que derrubou o gigante de Golias. Será? Está vendo como era tudo? Que era só capa. Ele não era nada famoso. Agora ele está no lugar dele. As pessoas rindo, né? Aqueles que não queriam ver. E tem muita gente não querendo ver a tua vitória. Está vendo? A Andressa estava em Portugal, aí onde ela está agora? No Mineirão. Né? Viu? Sabia que a Andressa não ia dar nada. Um monte de gente torcendo para você dar errado. Fale, pergunta para quem está do seu lado. Tem um monte de gente torcendo, Celeste, para você dar errado? A Celeste diz que é líder. Né? A Celeste agora quer pregar. Dizendo que é pregadora. Olha, gente. Foi promovida aqui. Aí é tantas situações que a Celeste fala assim, às vezes fala assim, pastor, eu não vou pregar, né, tão pesado e tal. Não estou dizendo que é isso, mas às vezes pode acontecer, porque as pessoas ficam rindo. Quando começaram Deus a trabalhar na minha vida e colocar eu no altar, eu não conseguia subir no altar. Aí a pastora vinha e falava, se você não subir no altar e sentar lá, e se sentir como um de nós aqui, eu vou buscar você no banco. Não é o teu lugar aí. Porque as pessoas recriminavam. Mas quem? O Inho? E daí ela começou um trabalho assim, não é Inho, Alexandre. E aí começou a mudar. Porque ela percebeu que tinha muita gente que não queria ver aquela árvore crescendo. E tem um monte de gente na igreja que é assim, graças a Deus aqui, irmãos. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus que a gente vê que o nosso ambiente aqui é um ambiente da palavra, é um ambiente de vitória, é um ambiente de ver um crescendo, de ver outro crescendo. Aqui a gente divide o altar com os outros pastores. Eu sento para ouvir, outro vem e canta, outro... Graças a Deus que as pessoas estão entendendo isso, que todos têm a chance e a oportunidade de crescer na presença do Senhor. De ungir, de pregar, de ensinar, de tocar, de louvar. Graças a Deus. Né? Até a Nara. Né? Nara vem aqui, canta e louva. Daqui a pouco a turma vai começar a derrubar. Né? Sai daqui. Né? Não é verdade, irmãos? A gente vê no meio da igreja pessoas com atitudes. E é da onde a gente não esperava. Você acha que você acha que Davi ia esperar uma lança vindo do rei? Davi respeitava o rei Saul. Ele poderia falar assim,
Eu já recebi a unção, ele podia vir, ó, eu já ganhei. Ó, que hora que... A gente não vê essa atitude de Davi, Davi continua lá, porque havia um rei que Deus havia colocado. Ele estava respeitando com a Míria, falou assim, ó, pastor, né, consigo falar. Porque a autoridade espiritual, não a idade, mas a autoridade espiritual. E Davi reconhecia isso, de repente veio aquela lança do nada. E tem hora que a gente leva umas lançadas, né? Eu lembro uma vez que eu fiquei com uma dor nas costas, toma remédio, e vai no médico, e vai para lá. Aí eu cheguei num ponto e falei assim, cheguei para a pastora Sandra e falei, pastora Sandra, ore por mim. Hoje eu estou com uma dor nas costas. Uns dias já. A pastora Sandra começa a orar e fala assim, isso aqui é uma seta. Aí ela fala assim, do mundo espiritual, vou tirar essa seta das suas costas. E começa a puxar assim, tira, fala, está amarrado essa seta que veio na tua vida, que veio sobre você, está sendo tirada agora no nome de Jesus. Gente, saiu como uma mão a dor. E daí você fala, olha só, como... E aí vocês estão vendo como o mundo espiritual trabalha nessa fase? E aí Davi chega na caverna de Adulão. E junto na caverna de Adulão tinha outros lá. Pessoas que estavam endividadas, pessoas que foram abandonadas pela família. Tinha 400 homens lá. Davi poderia dizer, que Deus é esse, né? Que show da Xuxa é esse? Que as crianças entraram, que os adultos entraram, as crianças ficaram na porta. Davi poderia falar, Senhor, eu recebi a unção e estou aqui do lado de fora. Recebi a unção, olha onde eu vim parar. E tem momentos que a gente quer voltar atrás da murmuração, como eu disse aqui. Toda a vitória que Davi teve, olha o inimigo já falando, está vendo, Davi? Olha onde você voltou. E quantas das vezes o inimigo fez isso com a gente, hein? Está vendo? Você trabalhou. Olha a derrota que está na tua casa. Você fez. Olha o que você fez para o Senhor. Olha o que está acontecendo com a tua filha, com o teu filho. Olha só o que está acontecendo lá com você. Quantas e quantas das vezes o inimigo se coloca com palavras difíceis e palavras pesadas contra nós. E a gente fala, meu Deus, é verdade, eu tenho que ficar nesse deserto aqui mesmo, meu lugar é aqui no deserto. E aí vem a terceira pedra, do deserto ao palácio. O deserto não é o teu lugar, mas o deserto é um tempo de aprendizagem. O deserto, pense assim, eu estou nessa fase, mas é para que eu haja na minha vida crescimento. José sempre percebeu isso na vida dele. Né? José não teve um sonho, mas você acha que José chegou direto lá? E Davi aqui, ele tinha que passar por esse processo. Era um processo difícil, mas ele tinha que chegar. Saul já chegou de uma boa família. Saul já chegou lá comandando, porque a Bíblia fala que Saul foi escolhido porque as pessoas olhavam para Saul e achavam aquele, puxa, esse é um rei bonito. Não foi assim com o Collor de Mello, quem é dessa época aí, né? Reinaldo, Cido, pessoal aí mais antigo, lembra do Collor de Mello. Ah, esse é o nosso presidente. É, né? Collor de Mello passava correndo, né? Ah, esse vai ser um sucesso no Brasil. Né? Às vezes a gente vai pela aparência. E aí, queridos, Davi começa lá nessa caverna a levantar os guerreiros que iam caminhar com ele. Aleluia! E é na hora do deserto que o Senhor vai começar a colocar pessoas, amigos novos, oportunidade nova. E aí você vai recomeçar tudo de novo. Não tenha medo de recomeçar, sempre recomece. Porque sempre que você tiver esperança na tua vida, sempre vai ter saúde e motivação dentro de você. Quando você entrega os pontos e você desiste da vida, você está fazendo assim, Senhor, me leva, me recolhe. O Senhor fala, não é hora ainda, Fernando. Não, Senhor, me leva. Não, calma. E aí a tua bolinha vai sair de um lugar lá, vai para outra bolinha, que é aquele que o pessoal faz mais sorteio durante o dia. Vamos levar isso aí. Não quer mais, desistiu da vida. Não é hora de você desistir. Não é hora de você parar. Porque esta fase da caverna de Adulão é só uma fase. Fala para quem está falando, é só uma fase, Celeste. É só... Ah, mas está ruim, está difícil. É só uma fase. Essa fase é o momento de você rever quem é que está com você. Aí Davi conhece quem era Saul. Aí Davi conhece quem estava com ele no palácio. É, não é?
Aí você vai ver quem é da tua casa, quem está com você, quem é seu amigo no trabalho, quem é quem. Aí você vai começar a valorizar a tua igreja, falar, os irmãos da igreja estão orando por mim, os pastores estão preocupados comigo. Daí você vai começar a ver aquilo que você não estava enxergando. Porque quando você está em Portugal, você está em Portugal. Mas quando você está no Mineirão, você está no Mineirão. E daí no Mineirão ela começa a ver, mas em Portugal era outra visão. E aí no Mineirão a gente começa a ter uma visão mais, porque em Portugal tudo está fácil. É viagem, é passeio, é gostoso. Mas no Mineirão tem a mãe, tem a realidade, tem a igreja, né? Tem os irmãos pobres, né? Vocês estão entendendo? Que é nessa fase do aperto que a gente vai enxergar mais providência, mais milagre, mais... A gente vai ficar mais na oração. E daí Deus fala assim, eu não vou tirar. Deus fala assim, não vou tirar a Elaine dessa fase, não. Está tão gostosa. A Elaine nunca orou como está orando agora. Né? Não é verdade que Deus começa a orar e falar assim? Quando o filho começa a ser bonzinho com a gente, né? Bom dia, boa tarde, começa a falar, né? Estava brincando esses dias, né? Ana começou a demorar a mandar bom dia para mim, né? Ia mandar quase 5 horas da tarde, bom dia. Daí eu falei assim, na hora que você mandar e não responder mais, não vá levar coroa lá no cemitério. Né? Já vou na alma já, né? Já vou na garganta. E aí eu falei, Dia dos Pais, a sua presença é mais importante no Dia dos Pais do que... Não quero presente. Falei, não quero presente, quero a sua presença e bom dia todos os dias. Esse é o meu presente. Aí, olha lá. É filho. E aí, você vê, irmãos? Aí você fala, mudou, hein? E aí Deus começa a falar assim, como que mudou? Olha, o Reinaldo nunca jejuou, está jejuando. Olha que bênção que está. Olha, o Reinaldo está lendo a Bíblia. Daí Deus fala assim, puxa, que legal. Não vou tirar o Reinaldo dessa caverna, não. Aí o Senhor prepara, mas é nesse momento que Deus fala, aí Deus começa a entregar. Começa a entregar a bênção, começa a nos fazer homem, começa a nos dar estratégia, começa a nos dar capacidade, começa a abrir uma porta, começa a fazer a gente reconhecer a força que a gente não reconhecia que a gente tinha. A autoridade que a gente tinha, como que a gente era, quem era a gente era. Porque enquanto tudo está bem, a gente esquece de quem foi aquele que nos colocou lá. Mas quando a gente passa pelo vale das portas fechadas, aí a gente começa a ver a mão de Deus ali, a mão de Deus aqui. E aí Deus começa a mostrar o mundo espiritual. Então, por isso, nesta noite, igreja, saiba que primeiro precisamos proteger a nossa vida. Ungir, abençoar, vir na igreja, assistir culto, se fortalecer. Venha chorando, venha com dor, venha com dificuldade, venha na casa do Senhor. Davi foi com dificuldade para aquela caverna. Que hoje, talvez hoje seja o lugar que se transforme na caverna do deserto, onde você está entrando. Mas saiba que quando você sair daqui, queridos, você vai ir para o palácio. Você está indo para a tua vitória, você está indo para a tua bênção, você está indo para a tua conquista, porque é aqui que Deus vai tratar com você. Porque foi ali que Davi... Não é assim? A gente... Essa semana... Acho que vai fazer um mês agora. A Ana teve a ideia de levar a avó para uma casa de recuperação, para um asilo. Ela sofreu um tombo sozinha, cortou a língua, daí a gente já estava com isso na cabeça. Falei, Ana, não é melhor um idoso ficar sozinho, já tem 87 anos, não dá, se a gente vai ser denunciado, vai ficar pior para nós. Aí a gente corta o coração da gente levar um idoso, né? Puxa, como que vai ser para ela, para explicar para ela que ela não vai ficar mais na casa dela, que a gente vai ter que colocar ela num... Aí ficamos assim com o coração partido. Falei, Deus está no controle. Eu falei para Ana, Deus está no controle, Ana. Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. Vamos lá. Aí as outras netas falam, não, coitada. Eu falei, coitada nada, porque se ela morrer lá ou ela quebrar um fêmur, vai ser pior para nós.
Se alguém denunciar que tem aqui um idoso, aí contrata uma pessoa para ficar lá, aí contrata outra pessoa, ninguém quer ficar, né? Aí não come direito, daí chegava lá, não tomava banho. Aí levou para casa, levou para essa casa de recuperação, né? Casa de repouso. Levou lá. Gente, engordou, tá outra pessoa. Não fala assim, ela fala algumas coisas assim de voltar, fala, não, mas tem os meus amigos agora aqui. Tem um senhorzinho lá paquerando ela, conversa. Ah, ela gosta de chá. É? A Ana foi lá, ela falou assim, ai, se apressem aí que daqui a pouco vai ter pastel. Hoje a gente vai comer pastel, é dia de pastel aqui. Aí falando já para a Ana ir embora logo, né? Que vai ter pastel, o pessoal aqui vai. Daí a Ana falou, vou trazer o violão para a gente cantar aqui. Daí. Então, gente, tem momentos que a gente acha que vai ser a nossa derrota, mas vai ser uma outra mudança na nossa vida que a gente precisa, que a gente não estava enxergando. Às vezes Deus faz uma coisa assim que a gente fala, meu Deus, por que Deus permitiu isso na minha vida? Assim como Davi disse assim, olha, guarda meu pai e minha mãe, porque eu preciso saber o que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Eu termino essa palavra hoje para você dizer assim, eu preciso saber o que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Que você ouse falar isso para Deus, eu preciso saber, deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu vou deixar de lutar, vou deixar de guerrear, no sentido de você ficar achando que a tua vitória é lá, e nem sempre a tua vitória vai ser lá. Por isso, queridos, creia, porque se o Senhor ressuscitou, foi para que você pudesse ver nele que há ressurreição nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua vida sentimental, profissional, seja a área da tua vida. Deus é poderoso para trazer a ressurreição em áreas da tua vida, do teu filho, da tua casa, do teu neto, do teu familiar. Deus é poderoso para transformar a nossa história. Amém? O que veio para te matar, veio para te engordar. É? E tem hora que a gente fala assim, lembra que a mãe da gente falava assim, não, o que não mata engorda. É? Você já tomou formiga, gente? Formiga no... Deixava lá o açúcar cristal, venha, pastor Orlando. Ressuscita-me, vamos cantar. Deixava o açúcar cristal, as formigas entravam tudo no açúcar cristal, daí jogava, daí a gente ia tomar o café, só formiga. Aí eu falava, mãe do céu, formiga. Aí minha mãe falava assim, beba formiga, porque é bom para a vista. Fale isso pro seu filho. Você já falou isso? Você já ouviu isso? Formiga é bom para a vista. Gente, cada coisa, né? Cada coisa. Eram umas doideiras que a gente via, né? Quando caía, dava aquelas topadas, era mentolate, né? Álcool. Álcool com arnica. É, Márcia, você está numa fase boa. A Márcia ia morrer. A pessoa pegava aquele litrão assim, ó. Que ele pega, aguenta aí, fica aí. Se hoje você fizer com seu filho aí, seu neto, a TV vem, fala assim, abuso de criança, de menor, Gente, a gente passava umas dor, né? E era assim que a gente aprendia, a gente era forte, né? E por isso, o que não te matou, te levanta. O que veio para te matar, tem uma passagem que um dia eu vou pregar aqui, que eu gosto também, uma passagem. O camarada preparou uma forca para matar. Estava tudo certinho. Chamou para o jantar, Celeste. Venha jantar. E a forca lá montado lá. Aí estavam lá comendo. Ele falou assim, vai chegar a hora do rei falar para mim assim, o que você quer que te faça? Que ele tinha direito a um pedido, né? Aí ele falou assim, eu quero que enforque fulano de tal. Né? Já estava a forca pronta lá. Aí entra a rainha. Né? Aí o rei estende a mão e fala assim, aí rainha, tal.
Né? Como é que tá? Tudo bem? Ela fala que eu quero fazer um pedido. A forca que está lá fora enforca esse aqui. Esse aqui é um traidor. Hein? A forca que ele preparou para o outro foi a forca que matou ele próprio. Por isso, quem semeia coisas ruins, vai voltar para ele. Vai voltar para ele. Aquela seta, você viu Saul? Só você ler aqui, morreu pai e filho na guerra, Celeste. Aquela flecha, ele não podia ter chamado Davi. Ô Davi, eu vejo que eu estou aqui como rei, mas olha, você foi muito importante aqui. Seria bom para o rei, politicamente, seria bom ter Davi do lado, né? O rei Saul andar com Davi, ia para lá, ia para cá. Até Deus talvez abençoaria Saul. Saul entenderia que era a vez de Davi. Saul falava, ó, vou sair de cena. Saul endurece o coração e morre na batalha. Em algumas passagens ainda parece que Saul ainda se matou a própria, se lançou em cima da espada. Então olha que fim dolorido. Por isso aquele que lança uma palavra está lançando para si mesmo. Deixa Deus cuidar dele, né? É difícil. Tem hora que dá vontade de a gente desganar, né? Tem hora que dá vontade de a gente falar assim, deixa eu fazer agora justiça com as próprias mãos. Não dá? Mas deixa Deus trabalhar. Saiba que você é importante. Saiba que Deus tem uma vitória na tua vida. Se hoje você está na caverna de Adulão, é só um tempo. É só um momento para você enxergar como é que estão as coisas. Para você ver quem é quem na tua vida. Para você enxergar coisas que talvez você nem tinha imaginado. Que você teria força para aquilo. Você teria ousadia para fazer aquilo lá. E aí você fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Amém? Fala para quem está ao seu lado, você é forte. Você não tem ideia da força que você tem, né? Você não tem ideia da força que você tem. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos cantar. Depois nós vamos orar por vocês. Os pastores vão ungir cada um de nós. Seremos abençoados. Canta comigo esse louvor. Glória a Deus. Diz assim, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Está acontecendo isso com você? Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia! Remove a minha pedra. Vem, pastora. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama
Senhor, nesta noite ressuscita os sonhos, Uricanderábias. Realiza o desejo, ó Pai, de cada coração aqui nesta noite, Uricanderábia, Lamanás. Tu conheces tudo, Uricanderábia, o que tem passado, o que tem vivido. Talvez o deserto, Uricanderábia, mas até no deserto, Uricanderai, o Senhor nos visita, Uricanderábia, Xubiricai. Até no deserto o Senhor manda água, Uricanderábia, o alimento, o sustento. Tu envias o teu Espírito Santo para fortalecer, Uricanderai. E que nós possamos entender que através da tua palavra, Uricábia, Xobirai, o Senhor faz milagre acontecer no meio do deserto, Uricanderábia, no meio da luta, no meio da prova. O Senhor envia anjos, dá ordem ao teu exército, ao nosso respeito, Senhor. E o Senhor começa a dissipar toda a ação das trevas, tudo aquilo que não provém de ti começa a cair por terra. Porque o Senhor é maior, Uricai. Porque o teu poder, ó Deus, Uricanderábia, está sobre nós como igreja, Aracanderai. Como filhos e filhas do Senhor, do Icabiarai. O Senhor nos faz ressuscitar novamente, o Icadarabia. Ressuscita, ó Pai, Arabábia, vidas aqui, ó Deus, corações nesta noite, para receber a tua palavra, o teu poder, o Icanderai. Ah, Espírito Santo de Deus, o Icadarabia, traz de volta, ó Deus, a alegria, Aracanderai. Traz de volta o desejo, ó Pai, de continuar, Uricanderai. O desejo de ver que na tua presença nós vamos obter grandes vitórias, ó Deus. Ainda Aracabe, Alabasturiá, que seja demorado, Uricanderai. O Senhor está agindo, Uricanderai. O Senhor está tratando, Uricanderábia. O Senhor está preparando, Urixebriai, o melhor do Senhor para nós, Uricábia, Sabarábia, Xabarábia. Diga nesta noite, ressuscita, Senhor, Uricanderai. Ressuscita os sonhos, ó Deus, o desejo de continuar, o desejo de te adorar, o desejo de estar na tua casa, o desejo de estar na tua presença, Pai. O Senhor ouve a tua oração, o Senhor ouve o teu clamor, igreja, Uricanderábia. Creia, Labarabadiudiriai. Coloca tudo diante dele, porque ele é o Senhor da tua vida. Ele te chamou, ele te escolheu, Uricanderai. Ah, mas hoje você disse, Iricai, não era nem para eu estar aqui, Arabalaia. Mas o Senhor diz, eu te trouxe, filho meu, Uricanderai. Eu te trouxe, filha minha, Uricanderábia. Porque o desejo do teu coração era de ficar na tua casa. Ei, Xalabarábia, o inimigo queria prostrar você, de Uricibriai. O inimigo queria paralisar você, de Uricanderai. Mas eu, Rabarai, diz o Senhor, foi eu quem te trouxe aqui, Ararábia, para dizer, Aricanderai, você caiu, mas levanta agora, Uricanderai. Levanta desta hora, Uricanderábia. Levanta agora na presença de Deus. Reconcilia, Aracanderábia. Peça perdão de Uricanderábia. Chore na presença dele, Aracábia, Arabadai. Se derrama, o Acabe, Assuriai. Se derrama diante dele, diz, Pai, sou eu que tenho fraquejado, não é o Senhor. Sou eu, Pai, que tenho muitas vezes duvidado, Uricanderai. Sou eu que muitas vezes, ó Deus, tenho dado lado para o inimigo agir, Uricanderai. Para o inimigo lançar palavras que não provém de ti, meu Pai. Mas agora o Senhor diz, filho, você está na minha presença. Filha minha, você está diante de mim agora. Então receba, Aracandarábia. Receba poder de Deus para a tua vida. Receba fortalecimento para a tua alma. Receba o Espírito de poder, Rabarai. O Espírito de alegria para, Labarabarai. De olhar para o passado, o que aconteceu, o que está acontecendo, Uricanderábia. E olha para o autor e o consumador de todas as coisas. Olha para ele, Abiarubiriábia. Olha para o Senhor nesta noite. Diga a ele, Pai, eu preciso de ti, oh Bireábia. Eu preciso da tua ajuda, Aracanderai. Eu preciso, ó Deus, das tuas mãos sobre a minha vida. Abiaratiudaragarabia. Para de carregar um fardo que não é teu. Para de carabadábia, de se culpar de Uricanderábia. Ábia, Suriábia. Às vezes
você diz, ai, como eu queria estar, Cabarabarábia, Labachúria da Arábia. Não queria estar aqui, não queria estar neste lugar. Eu não queria mais me ver, Abachudiriai. É isso, filho Cabarábia. É isso que você sabe dizer, Curicanderai. Mas eu tenho uma palavra de vida para ti. Digo, continua, Aracanderai. Não para não, Xiricanderábia. Não para não, Diricanderai. Ah, quantas coisas você falou hoje. Ah, quantas palavras você disse hoje. Quantas vezes o inimigo tenta te diminuir, tenta te paralisar, Diricanderai. Mas o Senhor diz hoje, Uricanderai, eu estou com uma pedra em minhas mãos, Uricanderábia, e eu vou fazer o teu inimigo cair. O Senhor está fazendo o teu inimigo cair nesta noite, Uricanderai. Ele vai cair, Diricanderai, diante de mim, diante do meu poder, diz o Senhor. Mas o Senhor diz, Ábia, Xerias, eu quero te libertar, eu quero te curar, Uricanderai, curar do teu passado, Uricanderai, tirar as lembranças ruins da tua alma, Uricanderábia, Xebiriá. Então receba a presença de Deus. Diga, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Deus vai transformar o teu estado nesta noite. Faz tempo que eu não vejo glória, Labarabalabarabias. Oh, glória, Xarabarabadabarabadás. Tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, Xirias. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, oh, glória! Oh, glória! Só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Diga pra Deus. Muda minha Senhor, história aqui, Pai. Oh, Uricandarabaraia, ressuscita, Deus, o sonho de cada vida. Ressuscita sonhos nesta noite, oh Pai. Faz milagres, Senhor. Oh, glória, Labarabadabarabalaia. Me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, oh, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me extra vencer. Senhor, tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. oh, aleluia. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Oh, Aricanderai, Muda Doxerará. minha Oh, história, Arecantarabalabarabaraia. ressuscita os Oh, meus Deus, sonhos. ressuscita, Aracanderai, Arabadabarai. Oh, Icanderai. Todo mal vai embora. Que toda doença saia, Uricandarabarabaraya. Que toda opressão caia por terra agora. Em nome de Jesus. Ressuscita-me. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos chamar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo para a nossa vida. Deus tem sonhos para ressuscitar na minha vida, na sua vida. Deus tem coisas novas, grandes para fazer acontecer. Quando eu entrei aqui hoje, eu comecei a orar porque eu senti fortemente pessoas assim que entrou aqui muito abatida. Muito assim angustiada, triste, chateada. Por você mesmo, você não viria hoje. Porque você estava vacilando lá na tua casa.
acho que eu não vou, acho que eu vou ligar avisando que eu não vou, acho que é melhor eu ficar aqui, eu já fiz e falei tantas coisas hoje que não deveria falar. Eu quero dizer para você, na presença de Deus tudo se faz novo, na presença do Senhor tudo se renova, na presença de Deus tudo acontece quando nós chegamos. É neste momento que Deus vem para nos libertar. É neste momento em que você fala o que não deveria falar, em que você faz o que não deveria fazer. É o momento em que Deus se manifesta na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ser gratos a Deus. Como veio na palavra, passamos lutas, passamos provas, vem os levantes, mas cada levante comece a agradecer. Cada prova começa a ser grato. Reconheça o Senhor na tua vida, reconheça o Senhor na tua casa. Começa a ver o livramento do Senhor sobre você. O inimigo, ele vem com grande fúria, com grande força, às vezes te afrontando. Mas a palavra de Deus falou o quê? Que muitas das vezes a pedra não está na minha mão nem na sua, está na mão do Senhor. A pedra não está em nossas mãos, mas está na mão do Senhor. E se você se lançar diante dele, Pai, entra e lança essa pedra sobre o meu inimigo. Ressuscita os meus sonhos, ressuscita o desejo de eu viver, de eu buscar, de eu te adorar, de eu estar na tua casa, de eu estar na tua presença. Pode ter certeza que Deus irá fazer. Amém? Como fez nesta noite, através da palavra, através do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, adore ao Senhor. Cada luta, adore. Cada prova, adore. É difícil, não é? Começa a exercitar a fé na tua vida, a busca com Deus na tua vida. Esses dias teve um grande levante, né? Assim, na família, tal. Daí eu falei, gente, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos estar falando. Enquanto o inimigo vem com uma palavra, você leve a de Deus. Enquanto o inimigo vem lançando pedras, fala para Jesus que ele venha ao teu favor, ao favor da tua casa, da tua família, porque é isso que Deus quer fazer. Essa semana foi interessante. Eu queria fazer um armário na minha lavanderia e eu chamei o rapaz para vir fazer um armário. Olha como que é Deus. Aí eu peguei, ele falou assim, ó, fica 2.800. Aí eu falei, não, agora não. Aí eu queria também fazer 2 guarda-roupa. Tudo mulher quer de 2, 3, né? É uma bênção. Aí eu falei, não, eu vou. Chamei o cara e falei assim para ele, faça um orçamento aqui, orçamento lá. E o homem fez. Aí ele disse para mim, vai ficar 13.000, né? 13.000 e uns tralalá, 14, vai. Aí ele falou assim, eu falei, como que você divide isso? Ele disse assim, eu divido isso para você 10 vezes no cartão. Eu falei, ele falou, no Pix, no crédito. Eu falei, 14.000 tenho que ter, 14.000 de crédito. Ele falou, Eu falei, então, glória a Deus, fique em paz, irmão. E o cara foi embora. Eu falei, mas eu vou orar. Vou. Eu vou orar, eu não tenho, mas Deus tem. Eu não tenho condição, mas Deus tem. Mas aí eu fui falar com Deus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, uma coisa de cada vez, Rosana. Menos. Uma coisinha de cada vez. Quem espera alcança. Vai meditar no Salmo 40, irmã. E eu fui. Pensa que eu não fui? Fui. Porque às vezes a gente quer ser ousado fora do padrão daquilo que Deus tem dado para nós. E eu fui e orei. Aí passou uma semana, passou 2, passou 15 dias. Eu falei assim, o rapaz atrás de mim. Eu falei, eu conversei com meu esposo a respeito disso. E orando, ainda não. Falei, amém. Aí eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, olha, eu vou ser bem sincera, eu vou aceitar o que o Senhor está propondo para mim. Olha a situação. Amém, amém. Falei com Deus, orei, falei, meu desejo é que eu não gosto de ver nada entulhado. Eu falei, bom, nem que fosse a lavanderia, Jesus, tem misericórdia. Dá condições divinas aí para mim. Aí o cara me liga de novo. Eu falei, irmão, eu já falei para você que o meu cartão de crédito é 10% do valor do seu orçamento. Aí, ele foi e falou assim, ixi. Eu falei, vamos deixar quieto. Viu, vou fazer o seguinte, eu vou orar mais, vou colocar mais a minha vida, minha cabecinha em ordem na presença de Deus, parar de se iludir. E amém, o cara deu risada comigo. O que eu fiz? O patrão precisou de um emprego, de um serviço dele. Aí o patrão vem lá e fala para mim, Rosana, você conhece alguém que faz orçamento? Eu falei, conheço. Planejado? Eu falei, conheço. Então me indica. Eu indiquei.
Aí eu indiquei para o patrão já levou no sogro, o sogro já levou na filha, e esse negócio foi... E o cara ficou numa alegria tão grande, mas tão grande, que o orçamento que ele fechou de 46 mil. O cara. Aí eu falei, aí Jesus, está vendo? Glória a Deus. Aí tudo bem. Aí eu não sei que movimento que teve, o cara me ligou essa semana e disse assim, Rosana, você me abençoou tanto que eu quero te abençoar. Eu falei, eita, Lelê. Eu falei, ele falou, você indicou uma pessoa, a pessoa indicou outra, tal, e eu fechei um orçamento de 46 mil, e num outro condomínio de 96 mil. Eu falei, aí, Jeová, e eu com 14, mas glória a Deus, eu espero. Aí, quando foi essa semana, o cara disse assim para mim, a senhora foi uma abençoadora. O cara é católico roxo. A senhora foi uma abençoadora, eu quero abençoar, quero retribuir a senhora. Falei, fala, meu irmão. Ele falou, vou fazer a lavanderia para a senhora vai fazer em 10 vezes. Presta atenção. 10 vezes. Eu falei, eu já avisei você, irmão, que eu não tenho esse valor do cartão. Ele falou, não, vai, sabe, não sei o que aconteceu, que Deus tocou no meu coração, eu vou fazer para a senhora, só que não tem prazo de entrega. Aí o que eu fiz? Trabalhei, tudo direitinho. Eu falei, bom, eu já tenho a entrada para dar para o homem, né? Escuta. Quando foi hoje, o homem não me chega lá com o armário prontinho, já instalou. Para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, que tem muitas coisas que Deus quer realizar o desejo do nosso coração. Né? Não importa se é pouco ou se é muito. E aquele rapaz foi e instalou. Aí hoje ele instalou lá, tal. Aí ele falou assim, olha, eu nunca abri essa exceção para ninguém, porque tudo é cartão, né? Tudo tem que passar lá. Mas para a senhora eu vou fazer assim, 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 assado. Falei, ô, Glória. Quando foi hoje, eu recebi um telefonema, uma pessoa falou assim, viu, eu estou devendo para você, você lembra daquele dinheiro, tal, tal, tal? Eu falei, lembro. Não ia falar, não lembro. Lógico que eu lembro. Né? Quem apanha nunca esquece, né, pastor Adriano? Aí eu peguei e falei, lembro. Ela falou, então, eu vou fazer um acerto com você, eu vou dar tal, tal, tal por mês. Conclusão, o que é para mim pagar em uma parcela em 10, eu vou pagar em 5 para a glória de Deus. Amém? Então, o que eu quero dizer, peça para Deus, seja assim, maleável. Naqueles dias eu achei muito engraçado, porque eu chamei sabendo que eu não tinha, gente. Entendeu? Eu queria o armário, mas daí o homem falou, só não quer fazer o guarda-roupa? Quem que não queria? Eu queria. Só não quer fazer tal coisa? Eu falei, quero também. Faz o orçamento lá. E eu pensei, vou orar agora. Vai orar, vai pagar o preço. Então, eu falo assim, Deus, Ele faz na vida da gente. Aí, quando eu falei para ele, né, que eu já ia dar a entrada, ele falou, não, mas vai demorar uns dias para entregar. Aí, hoje, o rapaz veio todo feliz de ação, instalar para mim, assim, para a glória de Deus, né? Aí, ele falou, viu, vamos fechar o guarda-roupa? Eu falei, não, se eu fechar o guarda-roupa, meu marido põe eu dormir lá dentro. Melhor não. Não é assim, pastor Adriano? A mulher é toda embalada, né? Mas eu falei assim, o que Deus quer? Deus quer realizar o desejo do nosso coração. Então, você vê, eu na mesma hora que eu pensei não, agora não, na mesma hora eu falei não, mas eu vou abençoar ele. E comecei a indicar, porque eu conheço muita gente, comecei a indicar um, indicar outro, e eu sei que o homem ficou todo feliz da vida, para a glória de Deus. E mora aqui pertinho da gente, tudo, e eu nem sabia, daí a gente conversou, daí eu falei assim, olha o trabalhar de Deus na vida da gente. Que quando eu cheguei na presença de Deus, eu falei assim, Senhor, eu fui meio sem juízo. Já falei para Deus. Fui meio fora do cabo, da casinha. Mas eu queria tanto fazer, nem que fosse a lavanderia, Jesus. E eu nem falei para o menino que eu queria fazer a lavanderia. Eu falei para Deus. Falei, Jesus, eu não aguento ver aquelas coisas empulhadas ali, Senhor. Tem misericórdia. Aí Orlando, calma, Rosana. Calma, Rosana, né? E aí, para a glória de Deus. Então, quando você vir na presença de Deus, seja sincero, seja honesto, abençoe as pessoas, né? Abençoa outra coisa que tem hora eu fico tereré, gente. Às vezes a pessoa está caindo uns pedaços, os móveis, a roupa, e quer vender. Quando você doa, Deus retribui. Quando você faz, Deus devolve em dobro. Né? Então, a gente tem que ser assim, coração pronto para abençoar, também para receber. Aí fala assim, eu faço campanha, eu oro, participo da igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas as coisas não acontecem. Lógico, tem coisa aprendendo você lá na tua casa, como que o novo vai entrar, se você gosta de guardar o velho, que nem o pastor falou de roupa, é sério. Sabe por quê? Porque tem gente que compra roupa, guarda roupa, não serve mais a roupa, mas eu vou guardar que eu vou ficar magrinha. Não vai ficar mais, nossa fase já passou, não é? Já passou, já era, né, Miriam? Eu e Orlando era o casal 10, eu era o 1, ele era o 0, olha agora.
Passou o tempo, que eu era bem magrinha e o Orlando redondinho. Mais redondinho ainda. Era mais forte. O Orlando chegou a pesar 108 quilos. Ele ia caminhar, ele ia atrás de mim. Assim, eu falei, não venho mais, eu tenho que carregar eu e ele. Então, irmãos, a gente tem que pedir para Deus e pedir certo. Então, se você tem alguma coisa lá, que nem o pastor falou, que prende você, desfaça. Ore a Deus, fala, Deus me ensina a ter coração para abençoar e ser abençoado em nome de Jesus. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida, nunca imaginei que ele ia ligar para mim, nunca tinha falado com o cara, só chamei uma vez na minha casa para medir e não deu nem um mês. O que é isso? É benção. Eu não fiz, mas eu abençoei ele com outras pessoas. Não importa se não era a minha vez, né? Mas a minha vez vai chegar, né? A sua também, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir bem forte o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, você viu? Deus falando, né? Quero que o pastor Adriano venha aqui, o pastor Adilson venha aqui. Nós vamos agradecer a Deus e nós vamos ungir a cada um de vocês para que vocês voltem para a casa de vocês abençoados. Segure nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta. Quando você sair do teu lugar, você pode entregar aqui, depositar aqui, agradecer a Deus e retornar para o teu lugar, abençoado na mão poderosa do Senhor. Amém? Segura nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta. Pegou aí? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer. E não vá embora sem receber a unção. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esse culto. Te agradecemos pelos testemunhos que ouvimos aqui, pela palavra, pela essa campanha que nós realizamos aqui. Fechamos com chave de ouro. Que cada um, ao receber essa unção, seja receber a unção da proteção, a unção da vitória, da ressurreição de sonhos na tua vida, mudança. E creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Consagramos os dízimos, as ofertas, a oferta por aluguel, aquilo que você vai ofertar nessa noite. Leva os teus filhos em paz, guardados, abençoados, debaixo da tua mão, e nós te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão do Senhor esteja com cada vida, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.